Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Não esquece que se você quiser comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, @Laura_Perucchi. No episódio de hoje, eu recebo a Eduarda Prates, que mora na cidade do México, que fica no México, obviamente. E eu queria aproveitar aqui esse áudio e já mandar um oi pra Gabi, que já participou aqui do podcast, a Ana Gabi. E ela é amiga da Eduarda e foi a Gabi que me falou, Laura, tu tem que gravar com ela. Daí eu falei, tá bom, mas me conta por que eu tenho que gravar com ela. E a Gabi me resumiu a história e eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso gravar com ela. Vocês sabem, gente, amor de fã, aquela coisa platônica, essas coisas assim que a gente vive, pois é. O lance da Eduarda saiu do platônico para a vida real. Envolve o RBD, então atenção os fãs de RBD, e uma mudança de país. Só que eu não vou falar mais nada, até porque eu não sei detalhes, né? Eu só tive um resumo para me convencer que eu deveria gravar com ela. E então vamos conversar com a Eduarda para ela contar mais essa história pra gente, tintim por tintim. Então, primeiramente, Eduarda, seja muito bem-vinda e muito obrigada por topar participar do podcast. Não, obrigada a você pelo convite, adorei. Beijo pra Ana Gabi também. E ó, Laura, pode chamar de Duda, que eu acho que se alguém me chama de Eduardo, eu talvez nem vire pra responder. Tá bom, então pode chamar de Duda. Tá bom, Duda, então me conta essa história. Fã de RBD, morava no Brasil e foi parar no México. Como que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Pois é. Eu era super fã de RBD, né? Mas morria de vergonha porque já me achava velha pra ser fã de RBD. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 21 anos. Tá. Então, né, já tava ali fora da média. Fora dos adolescentes, né? Mas aí eu encontrei amigas da mesma idade, né? Conheci, são minhas amigas até hoje. E elas tinham a mesma idade, então eu comecei já a achar menos estranho. E elas eram, assim, dessas fãs que alugam quarto no hotel que eles estão pra tentar conhecer, que tinha fã-clube, que, enfim, que era fã de carteirinha mesmo. E aí eu entrei de cabeça nesse mundo. E como foi que tu descobriu eles? Foi porque eu não sei praticamente nada de RBD. Se eu não me engano, cara, olha só. Eles fizeram um show em Santa Catarina, num lugar chamado Sapiranga, perto de Araranguá, Meleiro. Não sei se tu vai lembrar. Eu acho que fizeram. Bem no sul de Santa Catarina. O meu marido, que daqui a pouco vou chegar nessa história, ele já conhece mais o Brasil do que eu, de tanto que viajou com o RBD. Como que tu descobriu eles? Então, eu tava falando, eu lembro que tinha novela que passava no SBT também, né? Exatamente, era uma novela no SBT e assim, a vida toda eu odiei novela mexicana, odiava ver coisa dublada, mas um dia eu fui pra casa de uma amiga estudar, tava na faculdade já. Essa minha amiga falou assim, Duda, tá passando uma novela que eu tô viciada, vamos assistir comigo, é uma novela mexicana e tal. Eu falei, nossa, novela mexicana, dublada, no SBT, tá, vamos ver, né? Aí eu assisti e achei aquilo ali, assim, curioso, sabe? Era uma historinha, assim, de adolescentes na escola, aí tinha os namorinhos, né? Enfim, não era nada tão diferente de Malhação, vamos dizer. Depois eu fiquei curiosa pra saber o que vai acontecer, então continuei assistindo aquilo ali. E aí eu falei, tá, então eles são uma banda, né? Porque a história era, eles eram colegas de escola que montaram uma banda. Aí eu falei, bom, deixa eu ouvir as músicas, né? Porque as músicas pelo menos vão ser originais em espanhol. Aí eu ouvi as músicas pop, normal, nada de extraordinário. Eu ouvi aquilo ali, fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu sempre tive essa coisa de querer aprender idiomas e tal. Gosto muito de aprender outros idiomas. E aí eu fui e comecei a procurar
os capítulos em espanhol no YouTube. Naquela época era bem difícil de achar essas coisas, né? Isso é o que a gente tá falando de 2006. Internet né? raiz, né? Total. Então, mas aí assim, no Orkut tinha comunidade, as pessoas dividiam informações, vídeos, notícias. E aí é aquilo, como eu falei, fui entrando nesse mundo assim, de cabeça sem volta. Bom, aí tu encontrou pessoas da mesma tribo, digamos assim, né? E se sentiu mais incluída. E aí, como é que tu começou? Como é que tu partiu de assistir a novela, ouvir as músicas, pra ir pros hotéis onde eles estavam hospedados? Como foi essa loucura, né? Então, logo que eu comecei a assistir a novela, eu já peguei a novela no meio do caminho, né? Eu não peguei desde o princípio. E aí, logo, eles já estavam, assim, bombando muito no Brasil e marcaram uma turnê no Brasil, assim, pelo Brasil inteiro, né? Acho que foi a primeira turnê, assim, mesmo, de show deles. Mais de um mês no Brasil, fizeram 13 capitais, né, e tal. E aí, óbvio, né, que eu fui lá e comprei meu ingresso e ia sozinha. Foi, inclusive, nesse show que eu conheci essas minhas amigas, né? Fui sozinha nesse show. Conheci essas minhas amigas numa comunidade do Orkut, que eu usava, obviamente, um nome falso, porque eu tinha muita vergonha. Aí elas ficaram, não sei o que, a gente tem que se conhecer e tal. E aí, no show que elas conheceram quem eu era, meu nome, etc. E aí, pronto, a gente começou a ficar muito amigas e elas, então a gente tá hospedada lá no hotel, vamos pra porta do hotel. E eu fiquei meio assim com aquele mundo novo, mas fomos pra porta do hotel, ficamos lá. Não vimos nada mais do que eles, assim, dando um tchauzinho da janela. Isso foi 2006, aí 2007 eles voltaram, aí eu já tava, assim, no fanatismo nível hard, né? Assim, já não tinha volta mesmo. Aí esse ano, sim, eu peguei, também aluguei um quarto no mesmo hotel que eles iam ficar e tal. Nesse ano, 2007, foi a primeira vez que eu vi quem é o meu marido hoje. Ele, na verdade, não é um dos 6 RBD, não é um dos cantores, ele era o baterista da banda. Na época, eu era tão fã, assim, deles, que eu não tava nem aí se tinha alguém tocando bateria ali atrás, guitarra, música, eu não... Mas eu lembro que a gente estava no hotel, né, eu e essas minhas amigas, e ele passou pelo andar que a gente tava, e minhas amigas, aquele ali é o baterista, e eu ainda, tipo, desdenhei, ainda falei, grandes coisas, o baterista, né, não quero nem saber, nem fui falar com ele, nem nada. E aí, enfim, outro ano depois, né, porque eles iam todo ano pro Brasil, bombava muito, né, e a gente todo ano tava lá, atrás, e não sei o quê, e era uma farra boa, sabe, assim, com essas amigas, a gente ficava no hotel, fazia mó zona, era um monte de menina no mesmo quarto. E aí, em 2008, foi que eu conheci ele de verdade, né? A gente ficou no hotel e depois de um show a gente conheceu, assim, não só ele, como toda a banda, né? E o crew, né? As pessoas que trabalhavam com o 6RBD. Toda a equipe. A equipe, exato. E aí foi aquilo, a gente ficou ali conversando com todo mundo e tal. A gente estava hospedada no hotel, então a gente acabou ficando ali no mesmo andar. Eles pediram umas cervejas, ficamos ali conversando, né? Mas, como eu te falei, eu morria de vergonha, né? Aí que eu tinha 21 anos, né? Antes eu tinha menos, quando eu comecei a gostar. Foi aí, em 2008, tava ali morrendo de vergonha de ser fã e no meio daquela produção toda, por obra do acaso, ele era o que estava do meu lado, a gente começou a conversar e ele não era, tipo, alguns dos outros que gostavam de contar casos, sabe? Falar assim com as fãs e falar, sim, porque a gente viajou para tal lugar, porque o fulano, né, da RBD é assim, a fulana é assado. Ele não gostava muito desse papo. Então eu e ele, a gente começou a conversar sobre outros assuntos, sobre música brasileira, que ele se interessava muito, sobre várias coisas. E eu já tinha um espanhol mais ou menos, assim, que dava pra desenrolar uma conversa. Eu ia perguntar isso, como é que tava o espanhol nessa hora? Ainda bem, Depois de 2 anos estudando com vídeos da novela e as músicas, eu já tava segura para manter uma conversa, né? Então, ele até falou, nossa, mas você fala bem espanhol e tal. Claro que não, né? Hoje eu vejo assim, falava tudo errado, mas... Aí foi isso, a gente começou a conversar
sobre 1000 outros assuntos. Tinha umas amigas lá também comigo e elas falaram, ai, vamos tirar umas fotos, e não sei o que, foto no espelho. E eu morri de vergonha, né? Porque eu falei, nossa, foto no espelho, né? Não tinha nem câmera no celular, era aquelas câmeras mesmo, né? E aí ela tirou umas fotos lá nossas com eles e ele falou pra mim, eu vou te passar aqui meu e-mail pra depois você me mandar as fotos. Eu tava achando aquilo ali até então super normal, amigos. Ele me mandou o e-mail dele, que na época era Messenger, né? Tempos de Messenger, saudades Messenger. E aí não tinha nem WhatsApp, né, na época. Não, gente, olha só, pra quem não é dessa época, vocês não estão entendendo, tá? Não estão entendendo. Se vocês acham hoje difícil, vocês não sabem como era no passado. Minha gente, a comunicação era difícil. Então ele foi, me deu o MSN dele. E a gente manteve ali um contato, mas nada demais. A gente trocava uma ideia, até porque ele estava sempre viajando. Ele não era de ficar conectado enquanto ele estava viajando, né? Óbvio, estava curtindo a vida doidado. E aí, de vez em quando só, que a gente trocava alguma ideia pelo Messenger. Aí eles voltaram ao Brasil esse mesmo ano, só que não iam na minha cidade, eu tava morando em Brasília. Eles iam a Belo Horizonte, iam às outras cidades. Eu sou de Belo Horizonte, né? E aí ele falou, se você for em algum show, me avisa que eu consigo um ingresso pra você, não precisa nem comprar. E eu já fiquei, então olha, vou ver o show de graça, né? Aí eu fui pra BH, várias amigas minhas também foram. Mesmo esquema, né? Hospedado em hotel, aquela loucura. Mesmo tendo família lá, a gente embarcava no pacote completo. Ele me deu o ingresso, me levou para passagem de som, eu e umas outras amigas. A gente ficou lá no backstage, fomos pra pista, assim, vimos o show super de pertinho. Foi tipo... VIP! Me achei um monte, né? E minhas amigas, assim... Duda, esse cara não tá muito legal, não, com você? E eu falei, não, gente, é normal, acho que eles devem ter essas coisas, né? Esse ingresso e tal. Não conhece ninguém no Brasil, então acho que não tem problema nenhum ele me dar. E beleza, não aconteceu nada. Quando acabou o show, eu meio que vi que ele tava dando um molezinho, mas... Aí, beleza, foi embora cada um pro seu país, né? Ele voltou a fazer turnê, tarará. E aí... Isso tinha sido em maio. Quando foi, sei lá, no meio do ano... E tu aí, até então, tipo assim, nem ligou nem. nada. Tipo assim, eu tava achando o papo dele super bom. A gente conversava muito de música, sabe? Eu gosto muito de música, eu gosto de cantar. Sim. Eu toco piano, eu me considero uma pessoa muito musical. E eu achei legal esse interesse dele, a gente trocava muita ideia, tipo, eu mandava recomendações de música brasileira pra ele me apresentava outras bandas que eu não conhecia. Sem contar que tu praticava o teu espanhol, Exato, ainda tinha esse plus. Aí a banda anunciou que ia acabar, a RBD ia acabar, foi aquele desespero geral de todos os fãs. E eles anunciaram uma turnê do Adeus. E aí, nessa turnê do Adeus, eu tava solteira nessa época. Ele também. E aí eu falei, sabe o quê? Eu acho que eu vou em todos esses shows dessa turnê do Adeus, porque ficou essa amizade, mas sabe aquela amizade que você não entende muito, assim? Tipo, a gente conversava, eu achava ele muito legal, eu achava aquilo ali muito legal, mas também tinha um porém, ele é bem mais velho do que eu. Ele é 15 anos mais velho do que eu. Mas assim, eu falei, vou, porque ele é gente boa, ele vai me dar os ingressos mesmo. Claro! Aí eu fui, Por acho que não? em 2 ou 3 shows, não me lembro. E aí, claro, a gente acabou ficando, né? Nesses últimos shows, só que era muito engraçado, porque eu morria de vergonha e tal. E nessa época, todos os hotéis, ainda mais que já era a turnê do Adeus, os hotéis estavam assim, tinha só fã hospedado no hotel. E eu não queria ser um motivo de fofoca e tal, até porque, assim, como qualquer pessoa, né, sabe, nesse mundo de artistas, sempre tem, né, aquelas menininhas que estão ali só pra pegar o pessoal da banda. Enfim, eu não queria que eu fosse vista assim, que me vissem assim. Realmente eu já conhecia ele, já conversava, não era uma coisa de, tipo, tô aqui pra ganhar ingresso, né? Apesar de que era bom Apesar de que era ótimo, porque os ingressos não eram baratos. Nessa turnê do Adeus, o ingresso, assim, tinha ingresso de R$1.000, tinha ingresso de R$500, né? Então, foi ótima essa economia que a amizade trouxe. Né? E era aquilo, meus amigos falando, Duda, acho que ele tá afim. E eu, não. Mas aí, enfim, essa vez eu percebi que sim, a gente acabou ficando.
a banda acabou. E ele nunca mais voltou pro Brasil e também não fui pro México mais. Isso foi em dezembro de 2008. E como foi quando, tipo assim, tu se apegou nele depois dessas vezes de ter ficado com ele? E aí como foi? Tipo, agora ele foi embora, Foi acabou. bem difícil. Foi bem difícil porque ficou aquele, sei lá, aquele romancezinho, assim, né, no ar, sem possibilidade de dar certo aquilo ali, né? O cara muito mais velho do que eu, morando em outro país, com uma carreira feita de músico. E eu lá em Brasília, estudante ainda, sem nenhuma pretensão de mudar de país. Muito menos para o México, né? Porque, convenhamos, quem é que pensa em mudar para o México assim do nada, né? Quando você pensa em morar fora, você pensa nos Estados Unidos, Canadá, não vai pensar nunca no México. A gente continuou conversando depois, um tempo, aquela coisa de longe, assim, sentindo saudade um do outro. A gente se falava no Skype, né? Que era a única Daí já evoluiu. já tinha evoluído um pouquinho, a gente conseguia se ver. Mas aí, enfim, um belo dia, a vida tomou seu rumo. Ele começou a namorar aqui, no México. Eu voltei um namoro que eu já tinha de muitos anos. E vida que segue, a gente quase não se falava mais, de vez em quando. Cruzava, assim, os dois online no MSN, né? Porque era só isso que tinha. Cumprimentava, e aí, como é que tá a vida? Namoro, a gente sabia um do namoro do outro. E ficou aquela relação de amizade mesmo. Por muitos anos, até que em 2012... eu fiquei solteiro de novo. Tinha um tempão que eu não falava com ele, mas descobri que ele estava solteiro também, pelo Facebook, né? Nessa época já tinha Facebook, ó. Vamos evoluindo nas tecnologias, né? E aí, em 2012, que a gente voltou a se falar, porque aí eu vi que ele estava solteiro no Facebook e eu também tava. Eu já tinha WhatsApp. Era uma coisa meio nova, né? O WhatsApp em 2012. Sim. Eu lembro que eu olhei na minha lista de números, de contatos, e eu vi que apareceu o nomezinho dele. Eu tinha o número dele guardado ainda na minha agenda. E aí, comecei a conversar com ele, a gente voltou a se falar. É aqueles momentos de loucura, Totalmente. tipo... tô solteira, ele tá solteiro. Não tem problema, ele mora em outro país, mas eu vou falar com ele. Pra que eu vou, né? Por que não, né? Caçar um amor à distância. Mas é até interessante, né? Um relacionamento... Porque tem relacionamentos que acabam... Os relacionamentos acabam por diversos motivos. E aí, no caso de vocês, não foi por falta de sentimento. Foi uma questão logística, totalmente. Né? Foi isso, em 2012 eu mandei um oi no WhatsApp. A gente voltou a se falar com muita frequência. Isso foi em janeiro mesmo de 2012. E aí, em fevereiro, tem o carnaval. Então, tô pensando em viajar no carnaval e tal. Eu já tava... Nessa época eu tava fazendo meu mestrado e eu tinha bolsa, então eu já tinha dinheiro, né? Porque antes eu era apenas uma universitária. E aí eu falei, bom, tem um dinheirinho aí pra viajar, por que não ir pro México? Olhei tudo, era bem barato ir pro México, ainda, né? E eu falei pra ele, tô pensando em ir pro México. Aí ele fala isso hoje, né? Na época ele achou que nunca ia acontecer e ele botou uma pilha. Ele falou, não, você vem mesmo, você fica aqui em casa, não sei o que lá. Ótimo, então tá, fico aí na sua casa, sem problemas, né? Não, mas e tu falou, tipo, tô pensando em ir pro México, como se tu já estivesse pensando em ir pro México, mas... Tu encaixou o México na história, né? Tipo... Também, assim, tem a parte de que todo fã do RBD ficou com essa vontade de conhecer o México, né? Eu falei, não, por que não juntar o útil ao agradável, né? Beleza, ele falou, você vem, você fica aqui em casa, não precisa se preocupar com o hotel. Eu falei, ótimo, então vou. Teve aí uma parte que eu tive que explicar para os meus pais, né? Que eu tava vindo pro México, ficar na casa de um amigo baterista que eu conheci na época de RBD. Meus pais ficaram, tipo... de jeito nenhum, que não sei o que lá. Tu morava com teus pais? Morava com meus pais. Aí eu falei, meus pais estão meio assim, de deixar eu ficar na sua casa, mas eu vou. Depois, enfim, depois de muita conversa, convenci meus pais. A gente fez uma ligação no Skype pra eles se conhecerem. Falar assim, olha, não é um assassino, ele não vai me matar. Não é traficante de drogas, né? Porque o pessoal pensa em México, só pensa no narcos, né? Vim pro México, fiquei aqui toda a semana do carnaval.
Amei a cidade, foi uma surpresa super positiva. Eu não tinha muitas expectativas do México, né? Muitas expectativas. Eu cheguei aqui, eu achei a cidade, assim, fantástica, super cultural, com muita coisa para fazer, muito diferente do Brasil. A comida muito boa, Ai, a apimentada. comida. Ai, eu Apimentada, amo mas comida muito mexicana. boa. E achei incrível que aqui no México tem muito resquícios da cultura pré-hispânica, né? Então tem as Uhum. pirâmides, tem museus. Eu achei aquilo ali fantástico. Adorei a cidade. Ficou assim, clima de romance total, né? Aí já era assim, e agora? O Ai, meu que eu Deus, o que que eu faço com fiz na minha isso? vida, né? Aí eu voltei pro Brasil, né? Acabou minhas férias de carnaval. Voltei assim, totalmente apaixonada, né? E ele também daqui, mas não dava pra namorar à distância, sabe? Assim, conhecendo a pessoa por causa de umas férias de uma semana. E assim, eu tava solteira depois de muito tempo namorando, né, e tal. Decidimos cada um aproveitar a sua solteirice de lá e de cá. Mas a gente se falava como se fosse quase que namorado. A gente se falava todos os dias pelo WhatsApp. Quando foi, que foi em agosto, né? Férias de julho, agosto, eu resolvi vir de novo pro México visitá-lo. Ai, meu Deus. Vim de novo, aí fiquei bem mais tempo, fiquei acho que uns quase 20 dias aqui. Aí voltei pior ainda, aí não teve mais volta, aí foi isso. Eu vim visitá-lo em agosto. Em dezembro, ele teve um show no Brasil, porque ele continuou tocando com uma das RBD que fez carreira solo, ele continuou tocando com ela. E aí ele foi pro Brasil fazer show e tinha show em Brasília, então ele foi lá em casa, conheceu meus pais, aí já Ah, foi aham. ficando uma coisa mais assim, Tá pode ser sério o que isso aqui tenha negócio. algum futuro, né? E aí, em dezembro, que foi quando ele foi lá em casa conhecer meus pais e tudo, depois eu fui a São Paulo, a gente ficou lá em São Paulo, teve show em São Paulo, passeamos por São Paulo, etc. E aí a gente começou a conversar sobre o que a gente vai fazer agora disso aqui, né? Aí eu pensei, bom, em março eu termino meu mestrado. Em Brasília, se você não fizer concurso público, as chances de trabalhar são bem limitadas. Então, se eu vou ter que arrumar um trabalho aqui no Brasil e começar a minha vida, né, de trabalho mesmo, por que não começar no México? A louca, né? Mas já que tem que começar, né? Nesse meio tempo surgiu um trabalho para mim na Disney, eu já tinha trabalhado lá, me apliquei para uma outra vaga. Fui trabalhar na Disney há alguns meses. No meio do caminho entre Disney e Brasil, dei uma paradinha aqui no México. E quando eu voltei para o Brasil em agosto já de 2013, foi quando eu falei para os meus pais, ó, eu vou tentar para o México, eu preciso tentar viver essa relação, não dá para ficar assim à distância. Eu preciso ir para pelo menos saber se isso vai dar certo, né? Sim, porque senão tu ia ficar o resto da tua vida se perguntando, e Foi se? exatamente isso que eu pensei, né? Então, conversei com meus pais, eles com o coração na mão, né? Mas me apoiaram a minha decisão. E aí eu falei, bom, vamos achar um curso de espanhol. Achei um curso de espanhol na faculdade aqui do México, na UNAM, que é como se fosse a federal aqui do México. E aí eu vim para fazer esse curso de espanhol e falei, o curso de espanhol são 3 meses. Já vai dar para ter uma noção, né? Se isso vai para frente ou não. E aí foi para frente, não voltei mais. Depois que tu veio pra esses 3 meses, tu não Não, voltou voltei só de mais. férias. Então vim para o México em outubro de 2013. Fiz esse curso de espanhol de 3 meses. E quando foi assim, janeiro de 2014, eu comecei a procurar trabalho, como que era questões de visto. A gente procurou um apartamento só pra gente, porque ele morava com um amigo. E aí as coisas começaram a se desenrolar na minha vida mexicana. E como era, assim, como era o papo de vocês enquanto tu não tinha decidido ir pra aí? Tipo assim, o que que ele falava pra ti das possibilidades? Como que ele te chamava, ele te incentivava? Como que era, assim, Então, a na conversa? verdade, foi uma conversa muito dos dois, não teve muito isso, assim, nem eu insistia muito para ele ir pro Brasil, nem ele insistia muito para eu vir, porque a gente tinha vários medos, né? Como eu falei, ele é mais velho do que eu.
né? São culturas diferentes, bem ou mal. Então a gente tinha muitos medos de não dar certo e a gente não queria colocar essa cargo, essa responsabilidade um no outro. Mas ele falava, se você puder, quiser vir, ele não ficava insistindo, sabe? Mas ele falava, se você quiser vir, eu te apoio nos primeiros meses, você obviamente vai morar aqui comigo, eu ajudo nos gastos, porque você não vai ter trabalho, né, e tal. Então, assim, sempre mostrou esse apoio, mas não tinha essa insistência, sabe? Realmente foi uma decisão muito minha, sim. E o que as pessoas falavam pra ti? Porque com certeza tu escutou que era louca, né? Muitas vezes. Inclusive, tem uma grande amiga minha que na época ela não me falava, não, que ela achava louca. Mas depois que eu vim pra cá e deu tudo certo, ela falou: Duda, eu achava que você era louca. Eu jurava que isso nunca ia dar certo, que era coisa da sua cabeça, que ele nem gostava tanto assim de você. Acho que nessa época, assim, que a gente ficou nesse não relacionamento à distância, acho que minhas amigas não aguentavam mais ouvir o nome dele, né? Eu contei assim, bem resumido, mas foi uma época difícil, né? Ter uma pessoa querida à distância e sem saber se vai dar certo, se não vai dar certo, se você vai poder ir, se não vai, se vai ver, se não vai. É muito sofrido. Amigas que estão ouvindo, obrigada por todo o apoio nessa época, porque eu sei que foi difícil me ouvir. Mas sim, todas elas, acho que nenhuma chegou a acreditar 100% que eu ia realmente me mudar pra cá. Né? Elas ficavam ouvindo aquilo ali e falavam, Duda, tá doida, né? E quando as pessoas falavam isso pra ti, ou elas não botavam fé, tu chegou a duvidar de ti mesma ou do relacionamento? Sim, mas sabe o que é engraçado? Eu acho que desde que eu o conheci, eu senti que tinha alguma coisa diferente na minha relação com ele, sabe? Não era. Como eu falei, no começo eu não entendi muito o sentimento. Eu realmente achei que era só uma amizade, mas também não era uma amizade normal. E depois da primeira vez que eu vim visitá-lo, eu senti muito forte aquilo assim, do tipo, gente, não é só um fling, né? Não é só uma coisa passageira, assim. Eu realmente sinto uma coisa por ele que é de outro mundo. Eu tenho até uma amiga que é espírita que ela fala, tudo. Eu acho que vocês já se conheciam de outras vidas. Porque realmente foi uma conexão, assim, muito, sabe, que ultrapassou barreiras da distância, da cultura, da diferença de idade. E fora que vocês, tipo, tiveram um bom espaço de tempo ali que se relacionaram com outras pessoas. E aí tu decidiu chamar ele no WhatsApp. Então, assim, já pensou se tu não tivesse chamado ele no WhatsApp? Sim, claro, já pensei várias vezes nisso. Né, eu acho que foi uma pessoa que marcou de certa forma, que sempre ficou um pouco na minha cabeça desde que eu conheci, apesar da gente ter vivido o quê? Né, de 2008 a 2012 sem se ver, sem, né, ter nada. Ficou, e pelo visto eu também fiquei, né, na cabeça dele. Depois dessa primeira vez que eu vim, eu me imaginei muito aqui com ele, sabe? Me imaginei realmente morando aqui, me imaginei, obviamente, numa casa que eu ainda não conhecia, mas em uma casa nossa. Sei, legal. Rolou essa identificação com o lugar também. E era uma coisa muito forte, realmente. O que eu senti por ele, assim, não era normal. Não era uma coisa que eu poderia simplesmente deixar passar sem tentar, sabe? Eu ficaria o resto da minha vida imaginando como teria sido. Eu só lembro daquele ditado que diz que é melhor a gente se arrepender das coisas que a gente fez do que as coisas que a gente não tentou fazer. Com certeza. Até tu começar a considerar essa mudança pro México, tu já tinha pensado em morar fora? Tu tinha vontade de morar fora? Eu tinha, mas não era aquele sonho, assim, igual muita gente tem o American Dream e tal, de morar fora. Tanto que, assim, como eu falei, nesse meio tempo eu trabalhei na Disney, já tinha trabalhado na Disney antes, então morei um tempinho, né, nos Estados Unidos. E me agradava essa ideia de desbravar o mundo, né, de conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, mas nunca imaginei que seria, entre aspas, né, para sempre. Eu sempre pensei que eu poderia, sim, fazer sei lá, estudar fora um tempo, uma pós, alguma coisa assim, mas nunca tinha pensado, assim, em me mudar a mente, até porque eu sou, assim, apegadíssima à minha família. Até hoje eu nem entendo como que eu consegui morar aqui, consigo ainda, né, morar aqui. Tu falou que quando chegou aí, já se imaginou morando e tudo mais, mas
Como foi na prática a mudança para o México? Tu encarou muita burocracia? Foi difícil? Óbvio que eu desconfio que por ele estar ali, ele ser mexicano, te facilita muita coisa para Sim. entender mais, para te ajudar, né? Mas quais foram, assim, os desafios que tu encarou quando tu se mudou? Isso é uma coisa legal de falar, né? Porque como eu disse, quando eu vim, cheguei aqui, me encantei e me vi morando aqui. Mas uma vez que você muda para a cidade, é totalmente diferente do que ir de visita, né? Que fique claro isso daí para Exato. todo mundo que está pensando em se mudar para um lugar que amou visitar. É muito diferente, né? O dia a dia é muito diferente, a cultura, claro, apesar de sermos latinos, né? Isso acho que até ajudou bastante, porque são culturas muito parecidas, as pessoas são muito família, são muito alegres, muito festeiros, gostam né, enfim, de se encontrar fim de semana, igual mesmo no Brasil, mas tem suas diferenças. E como eu vim assim meio na louca, eu não pesquisei nada de burocracias migratórias, né? Tudo para mim foi surpresa quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, a gente pensou assim, será que se a gente se casar já resolve o problema? Porque a gente nunca teve, nem eu nem ele, a gente nunca teve assim o sonho de casar com vestido de noiva, igreja, aquela coisa toda. Então, era só um papel, sabe? Para mim, o casamento é muito mais vivências do que realmente uma festa e um papel. Concordo. A gente falou, será que se a gente casar vai acelerar algum processo? A gente foi olhar e não. Quando aqui no México, quando você chega aqui e casa com um mexicano, com uma mexicana, você recebe um visto de residente temporário sem permissão de trabalho. Gente! Para mim não ia adiantar muito, simplesmente a única coisa que muda é que eu posso ficar aqui, né? Mais do que 6 meses, que é o permitido de turista, né? Então, aqui, para você poder trabalhar, para você ter um visto de trabalho, você tem que encontrar um emprego, né? Um trabalho. Primeiro, possa contratar estrangeiros, né? Consiga provar aí essa necessidade de ter um estrangeiro trabalhando e que esteja disposto a patrocinar, né, o seu visto, né, sponsor o seu visto, te dar uma carta, uma oferta de trabalho. E aí eu comecei a procurar trabalho desesperadamente e todo lugar que eu achava era, mas você já tem o visto? Mas você já tem o visto? Mas você já tem o visto? E eu não tenho visto. Até que um dia, uma amiga minha do Brasil, que tinha estudado aqui no México, ela estava num grupo do Facebook de brasileiros no México, eu nem sabia que isso existia na época. E ela viu postando uma vaga de trabalho. E aí ela me mandou, eu liguei lá e já falei de cara, eu não tenho visto. Aí a mulher falou, não, a gente vai fazer todo o processo do visto. Eu falei, então aceito. Não sabia nem o que era ainda. E aceitei aquele trabalho. E quanto às diferenças e barreiras culturais, o que tu poderia destacar para a gente, assim? Então, eu acho que, assim, nós brasileiros, nós somos mais... A gente faz amizade mais rápido. A gente cria uma intimidade com pessoas que a gente acabou de conhecer muito rápido, né? Quando a gente conhece alguém, a gente já abraça, cumprimenta de beijinho. A gente já fala sobre a vida inteira. O mexicano não é muito assim, não. Demora um pouquinho mais para ele se abrir, assim, totalmente. Tanto que você conhece alguém, a maioria das vezes você cumprimenta, assim, com um aperto de mão. Não dá aquele abraço caloroso brasileiro, né? Eu sinto também que as relações de amizade são um pouco diferentes. Eu não sei se é por eu ser brasileira, quer dizer, provavelmente é, né? Por eu ser brasileira e tal, mas foi difícil para mim, assim, fazer amizades verdadeiras com mexicanos, né? Hoje eu conto nos dedos, assim, quem eu tenho como amigo mexicano, assim, próximo mesmo, porque não tem essa mesma abertura, sabe? Os meus melhores amigos aqui no México são brasileiros, porque a gente tem uma forma diferente de lidar. É até estranho, outro dia uma amiga me perguntou, você sente que você tem uma personalidade diferente quando você tá falando português e quando você fala espanhol? Sim, super sim. Sinto demais essa diferença, apesar de eu sentir que eu já tenho uma fluência bem boa, né, no espanhol e tal, trabalho já com espanhol há muitos anos. Quando eu chego numa festa que tem só mexicanos, eu não sou aquela Duda extrovertida, super faladeira que eu sou em português. Eu sou um pouco mais na minha, eu dou uma olhada assim pra ver com quem eu posso, sabe, começar uma conversa.
Mas óbvio, eles não são frios de maneira alguma, são super queridos. E o que tu mais gosta da tua vida no México? Pergunta difícil, mas eu gosto de muitas coisas aqui. Eu acho que a minha liberdade, tipo, laboral, né? Porque no Brasil eu não tinha tido nenhuma experiência de trabalho concreta, né? Eu fazia mestrado e aqui eu cresci muito, assim, acho que isso todo mundo que mora fora pode falar, que você em um ano cresce 5 anos, né? Você evolui 5 anos. Eu Sim. gosto muito de algumas facilidades que tem aqui no México que no Brasil não tem. Pela proximidade dos Estados Unidos, não sei se tem a ver com isso ou não, mas eu acho que é um país que tem chegam muitas coisas, sabe? Não é igual no Brasil, que as coisas são um pouco limitadas, que tem coisas que você só consegue comprar no exterior. O custo de vida aqui é bem baixo. A moeda é desvalorizada, sim, mas, por exemplo, se eu fosse fazer uma conversão assim, mais ou menos rápida, o salário que eu ganho aqui, ou que eu ganhava no meu primeiro trabalho, que não era um grande salário, eu conseguia viver bem aqui. Não com luxo, mas assim, bem, num bairro legal, conseguia fazer compras normais, conseguia comprar uma roupa de marca, não sei, talvez um iPhone, eu tinha um iPhone. Coisas que no Brasil, nas devidas proporções, com o mesmo salário não conseguiria. O que tu acha, assim, que as pessoas que os brasileiros principalmente não sabem sobre o México? Quais são as concepções erradas que as pessoas têm sobre o país e até mesmo sobre as pessoas? Acho que até usando de exemplo, o brasileiro não sabe nada do México, né? O brasileiro sabe que no México tem taco e Cancún. E E RBD. RBD, exato. Muitos brasileiros sabem de RBD e Chaves, né? É interessante isso que tu tá falando, porque muita coisa de produção mexicana é exportada pro Brasil, né? A Thalia é Sim. mexicana também, né? A Thalia, Então tem as novelas Thalia, todas. RBD, a Usurpadora, tantas novelas, Exato. tantos cantores, né? E a gente não sabe muito deles mesmo. Não sabe muito deles, a gente não valoriza, por exemplo, uma música em espanhol. No Brasil, todo mundo acha que fala espanhol, até que viaja para um país que fala espanhol. Eu ia te perguntar isso, porque eu amo espanhol. Só que eu tô muito enferrujada, assim, já fiz aulas e tal. E, assim, eu ainda tenho que voltar a estudar. Mas uma das coisas que mais me tira. Não vou exagerar também, mas que eu fico assim, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. É quando as pessoas vêm para os Estados Unidos e aí elas falam. Eu não falo inglês. Aí as pessoas falam, não, mas não se preocupa, todo mundo fala espanhol. Tá, mas tu não fala espanhol, tu fala português. A gente acha que fala espanhol, mas a gente não fala espanhol. Não é tão fácil assim de entender. Não é um idioma difícil, é realmente muito parecido com o nosso, mas não. Concordo. Não E quem fala estuda espanhol sabe disso, né? E assim, eu acho que as pessoas não sabem nada do México e até hoje eu bato super nessa tecla com todas as pessoas que eu conheço, tipo, venham pro México. Mas assim, pro México, cidade do México, não pra Cancún. Cancún, eu ia dizer isso. Porque a cidade do México, como eu te falei no começo, é uma cidade incrível, é uma cidade super cultural, é a cidade do mundo que até pouco tempo atrás era a cidade que tinha mais museus no mundo. Acho que agora perde para Londres, se eu não me engano. Mas assim, tem muita cultura, a cidade é muito interessante, a cidade. Chega a parecer um pouco com São Paulo, em alguns pontos, mas é uma cidade super diversa, tem muito estrangeiro aqui, coisa que me surpreendeu bastante, não imaginava, inclusive brasileiros. E assim, a comida do México não é só taco, a comida do México é patrimônio histórico da humanidade, porque é uma das comidas mais variadas. É claro, igual no Brasil, cada estado tem a sua comida típica, aqui também. Só que a comida é muito rica, muito variada, não é só taco mesmo, e é um destino barato, que, como eu falei, a moeda é desvalorizada, então você chega aqui com, né, de reais para pesos mexicanos, a diferença é de 1 para 5, então você chega aqui 5 vezes mais rico. É que nem inverter o dólar, né? Exato. E aqui no México tem, como eu falei, igual hoje em dia tem muita gente que vai para Miami fazer compras, né? Gente, vem pro México, porque aqui tem quase as mesmas coisas e não tem tanto imposto como no Brasil, sabe? Por exemplo, morando aqui, eu viajei para os Estados Unidos e não comprei nada, porque achei que não valia a pena. Os valores eram os mesmos que aqui. Entendi. Olha, eu não imaginava isso.
Duda, pra gente encerrar, eu queria que tu me falasse, pergunta meio difícil. Quais foram os seus maiores aprendizados que essa vivência no exterior trouxe até agora pra ti? Nossa, são muitos. Eu acho que principalmente eu aprendi que eu sou muito mais forte do que eu pensava, muito mais capaz, né? Porque, como falei, sou super apegada à família e viver longe deles pra mim é bem difícil, mas sobrevivi. Eu lembro que até a Ana Gavi, né, nossa amiga em comum, ela falava pra mim, Duda, o primeiro ano é o mais difícil, depois a gente meio que acostuma. E realmente, a gente acostuma um pouco, não com a distância, a gente acostuma com esse sentimento. Mas acho que o maior aprendizado, assim, é isso, é dar valor às coisas, à família que a gente tem, ao nosso país, né? Porque eu acho que hoje eu dou muito mais valor ao Brasil do que quando eu morava lá, e várias coisas brasileiras, inclusive a comida, gente, que faço um pastel, uma farofa, um pão de queijo, né? Então acho que é isso, a gente aprende a dar valor nessas pequenas coisas e eu aprendi a ser mulher aqui, eu acho, sabe? Cresci mesmo lá no Brasil, eu era uma menina, morava com meus pais e aqui eu tive que aprender tudo na marra, pagar conta, trabalhar, fazer supermercado, cozinhar, tudo, né? Duda, queria te agradecer. Foi uma delícia esse papo contigo. Eu amei conhecer a tua história. Fiquei imaginando tudo na minha cabeça. E tenho que te dizer que fiquei com muita vontade de conhecer a cidade do México. Venha, será muito bem-vinda. Te levo para passear aqui. Quero, com porque certeza. eu gosto de passear nos lugares, assim, pra conhecer as coisas que os locais fazem. Eu quero os restaurantes que os locais vão, não quero coisa de turista. Exato, pode vir que a gente passeia bastante aqui. Laura, muito obrigada pelo convite, estar aqui. Adorei contar minha história. Eu sempre gosto de contar essa história, porque realmente acho que é uma história diferente, Sim, né? sim, muito inusitada. Interessante, muito inusitada, ninguém esperava, nem eu. Mas aqui estamos, né? 6 anos já morando no México, casada com o músico da banda que eu era super fã. Gente, eu vou deixar o Instagram da Duda na descrição do podcast, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra ela, um oi, dizer que ouviram o podcast e deixar aqui o agradecimento pra Gabi, que conectou a gente. E é isso, vocês já sabem, a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!